Os dons espirituais são para os dias de hoje? Estão ativos nos dias de hoje? Graça e paz, irmãos, aqui é o Tom Cardoso. Vamos comentar hoje sobre a permanência dos dons espirituais. Se eles ainda estão ativos nos dias de hoje. Se eles já cessaram ou não. Mas antes, já se inscreva aqui no nosso canal, para você não perder nenhum vídeo e já dar seu joinha. Os dons espirituais, eles ainda estão ativos nos dias de hoje? Ou será que eles já cessaram, já acabaram? Primeiramente, nós temos que ver o que são os dons, quais são os dons espirituais. Então nós vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 11, para ver quais são esses dons espirituais. Versículo 11. E ele mesmo deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas e outros para doutores e mestres. E também está registrado em 1 Coríntios 12, 28 a 30. E pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Nós podemos ver aqui quais são esses dons espirituais. São aqueles dons dados pelo Espírito Santo para que a igreja flua melhor. Há ali dons desde discernimento, referentes à palavra, dons referentes ao trato humano, interpessoal, referentes a dons de maravilhas, aqueles dons de curar, dom de sinais, dom de línguas. A questão é, eles já cessaram, ou alguns deles já cessaram? Para ver se já cessaram, vamos voltar para Efésios, para ver quando eles vão cessar, ou até quando eles estão valendo. E ele deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós podemos ver aqui que a finalidade daqueles dons, eles são para a edificação, aperfeiçoamento da igreja. O fim deles, a finalidade deles é aperfeiçoar a igreja. Então, se a igreja não está aperfeiçoada, nós cremos que os dons ainda valem. Nós podemos então encontrar em 1 Coríntios 13, 8 a 10, algo que nos fale quando é que vai cessar esses dons. E diz o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nós podemos ver aí que a profecia, as línguas e a ciência, ela é em parte. Então, quando vier o que é perfeito, quando vier aquilo que é permanente, aí o que é em parte será aniquilado, ou cessará, ou acabará. Então vamos pensar, se as línguas acabaram, ou se a profecia acabou, a ciência também acabou. É incoerente, não? Então, ou acaba tudo, ou acaba nada, né? Mas tem mais, vamos ver. Em Atos 2 nós podemos ver o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, aquela pregação que ele ganhou 3.000 almas. E ele estava ali respondendo àqueles irmãos galileus, aqueles judeus que estavam ali ouvindo aquelas línguas no dia de Pentecostes. E ele vai citar em certa altura do seu discurso o que Joel estava falando em Atos 2, 17 a 21. E está assim: e nos últimos dias, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne.
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nós podemos ver uma série de acontecimentos antes do grande e temível dia do Senhor. Pedro aqui ele vai descrever a evidência das línguas, ou a presença das línguas, junto com a série de acontecimentos. E ele cita isso junto com os acontecimentos do fim, onde acontecerá sinais grandiosos na terra, antes do grande dia do Senhor. Ora, o dia do Senhor já chegou? Eu creio que não. Então, se esse grande e temível dia do Senhor não chegou, as línguas ainda valem. Mas tem mais. Vamos ver também para que servem os dons espirituais. Qual é a finalidade dos dons espirituais? Que está registrado em 1 Coríntios 14, verso 12. E diz assim: E assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Nós podemos ver aí que Paulo nos ensina a sobejar nele, ou seja, ficar abundantes nesses dons para a edificação da igreja. E eu te pergunto, ainda existe igreja? Se ainda existe igreja, ainda há dons espirituais. Nós podemos ver Jesus também dando as recomendações de envio, o ide, que ele deu. E ele faz algumas recomendações e promete algumas coisas. Vamos ver quais são. Em Marcos 16, a partir do verso 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós podemos ver aí que Jesus promete os sinais, promete dons dados pelo Espírito de Deus para que nós possamos pregar o Evangelho. E podemos também ver algumas evidências dos dons na pregação do Evangelho, como sinal que valida a pregação do Evangelho. Paulo ele vai citar os sinais que validavam o seu ministério. Em 1 Coríntios 2, verso 4, está escrito o seguinte: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que maravilhoso! Você ter o poder de Deus validando aquilo que você está falando. Ter dons que demonstram que você está certo naquilo que Deus te mandou dizer. O escritor aos Hebreus vai dar um ensinamento muito importante a respeito disso. Hebreus 2, de 2 a 3, e diz assim: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Está notório que os dons espirituais são uma evidência para aqueles que pregam a palavra de Deus.
Na verdade, as pessoas estão com expectativa da revelação, da manifestação dos filhos de Deus, que carregam este poder dentro de si, que carregam essa manifestação dentro de si. Então, os dons, eles ainda estão vigorando. Esses dons estão patentes, estão à mercê do crente. Eles estão à disposição do crente. Nós podemos tomar posse daqueles dons. Nós podemos tomar posse daqueles dons que Ele nos prometeu. Tome posse você também. Se aproprie daquilo que é direito seu para a evangelização e edificação da igreja e edificação pessoal. Que eu possa ter te ajudado, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.